Olá pessoal do YouTube, olá meus amigos aí do Facebook, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é Ailton Brito, instrutor do projeto Auto Criativo. Hoje pessoal, nós estamos chegando na nossa 17ª aula, que está num total de 20 aulas de AutoCAD 2013 em inglês, e está também ali no nosso módulo básico. Hoje eu vou estar mostrando ali para vocês, hoje nós vamos assim estar começando a lidar ali com o AutoCAD em 3D. Nós vamos fazer um objeto, nós vamos estar ali utilizando praticamente todas as ferramentas ali que está presente no 3D Modeling, tá bom? Eu vou estar explicando ali para vocês o comando Box, o comando Esfera, todos aqueles comandos ali. E aí nós vamos fazer esse desenho e já vamos começar também nas próximas aulas a fazer algumas modificações nesse objeto. Tá bom? Então pessoal, vamos direto lá para o AutoCAD para a gente dar início hoje à nossa 17ª aula. Ok? Já estamos aqui no AutoCAD. Aqui pessoal, vou pedir para vocês estarem fazendo algumas configurações básicas, como eu havia explicado também na aula de número 16. Tá joia? Nós vamos clicar aqui em Grid. Tá joia? Vamos deixar o grid selecionados, 2 cliques rápidos no scroll do mouse, o grid vai estar assim, ó, com essa grade aqui limitada. Se porventura ela estiver aí aparecendo em toda a sua área gráfica, você clica com o botão direito do mouse aqui em Settings, tá joia? E aí você desmarca esta opção aqui, ó, Display Grid Beyond Limits. Tudo bem? Deixa ela desmarcada e aí você dá um OK. Outra configuração importante aqui para a gente poder estar visualizando nossos objetos em 3D é que você deixa aqui nessa opção aqui conceitual, aqui nessa aba aqui View Style, você seleciona ela, deixa em conceitual, tudo bem? Nessa parte de cá, que é o 3D Navigation, você seleciona aqui e vamos deixar numa vista isométrica, tá joia? Desta forma sim, para que a gente possa estar aí tendo mais facilidade de estar lidando com os objetos em 3D. Por que eu peço para vocês sempre deixar nessa opção assim com o grid limitado? É como eu expliquei anteriormente, para que a gente possa aí estar tendo uma noção espacial, né? E que nós possamos estar tendo aí uma referência da proximidade aqui do nosso ponto 00 no plano cartesiano. Tá joia? Pessoal, eu vou explicar para vocês hoje aqui alguns objetos muito aí, usados em todos os desenhos, vamos dizer assim, em todos os projetos em AutoCAD 3D. Hoje eu vou estar explicando eles na sua forma, assim, vamos dizer assim, nas suas formas mais primitivas. Por exemplo, eu vou estar mostrando aqui essa parte aqui, essas ferramentas aqui, ó, o box, o cylinder, o cone. Mas como eu disse, nas suas formas mais simples. Aí, no decorrer do curso e também lá no curso intermediário, aí você já vai ter mais uma noção de como nós vamos estar utilizando todas essas ferramentas aqui de uma forma aí um pouco mais avançada. Tá joia? Às vezes nós vamos ter aí a necessidade de estar inserindo algum desses objetos em algum desenho, ou às vezes também unificando ou possivelmente extraindo essas formas aqui de algum objeto. Podemos dizer assim, nós vamos criar um box, às vezes vai ter objeto que vai ter box, em conjunto com cilindro, e assim o que acontece? A gente consegue estar criando outros objetos, outras formas um pouco mais complexas, perdão, utilizando vários desses objetos. Mas nessa aula de hoje nós vamos estar aprendendo aqui, eu vou estar ensinando vocês aí, nas formas mais primitivas e mais simplificadas, para que você tenha essa visão espacial e uma noção aí de 3D, tá bom? Então vamos lá. Primeiro objeto aqui, nós vamos pegar o comando box, que significa caixa, né, na tradução literal. Nós vamos selecionar aqui um ponto qualquer, ou poderíamos também especificar aqui uma coordenada absoluta. Por exemplo, esse grid aqui, ó,
nós sabemos aqui que é o 50,50. Por quê? Porque nós temos aqui uma primeira linha, sabemos que esse grid aqui, ele conta de 10 em 10, ó, então temos 10, 20, 30, 40, 50. O encontro aqui do eixo X e do eixo Y, teremos aqui então o 50,50. Vamos clicar direto, vamos desligar aqui só um minutinho o Dynamic Input e vamos digitar aqui 50,50 e apertamos o Enter. Automaticamente aqui o nosso box, ele já começou aqui nesse ponto absoluto aqui, tá bom? Agora podemos ligar aqui o Dynamic Input novamente, tá joia? E agora o que a gente vai fazer? Em X, nesse sentido aqui, ó, em X nós vamos colocar uma medida, na sequência nós vamos colocar uma medida em Y, tá joia? Primeira medida em X, nós podemos colocar aqui 20 unidades, ok? Vírgula, 20 unidades para Y, tudo bem? E apertamos mais uma vírgula. Esse terceiro item vai determinar a altura da nossa caixa aí, do nosso box. Então vamos colocar aqui uma altura de 30 unidades e vamos apertar o Enter. Então o que aconteceu aqui? Nós fizemos um box, ele tem uma medida aqui no eixo X de 20 unidades, no eixo Y de 20 unidades, porém nós temos uma altura de 30 unidades no eixo Z. Tá joia? É um comando bem simples de nós estarmos fazendo aí box, tá bom? E lembrando que esse box aqui, nós estamos utilizando ele aqui no Model, ele é um objeto sólido, tá joia? Ele é um 3D Solid. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o comando box, o atalho é box, apertamos o Enter, vamos clicar aqui num ponto qualquer da área gráfica do plano cartesiano, e você percebe que aqui embaixo, ó, na barra de comandos, apareceu duas opções. Temos essa opção aqui, Cube, ou cubo, que significa que nós vamos determinar uma medida para todos os lados. Ele vai ser um quadrado ou um cubo perfeito. Tá joia? Vamos apertar então a letra C e apertamos o Enter. Agora, a gente pode estar aqui determinando qual é o tamanho desse box. Então, vamos colocar aqui 20 e apertamos o Enter. O que aconteceu? Ele fez um cubo perfeito, um quadrado perfeito com 20 unidades aqui para todos os lados. Tá bom? Agora nós vamos utilizar a segunda alternativa aqui. Deixa eu deletar eles aqui. Vamos lá. Comando box novamente, Enter. Vamos clicar aqui num ponto qualquer do plano. Tudo bem? Agora vamos colocar a letra L. L, Enter. O que está pedindo aqui? Especifique a distância. Nós vamos especificar aqui uma distância de 30 unidades e apertamos o Enter. Agora o que aconteceu? Ele está pedindo a grossura, podemos dizer assim, a espessura desse box. Vamos colocar aqui uma espessura de 20. Colocamos 20 e apertamos o Enter. Agora ele está pedindo a altura. Nós vamos colocar o mouse aqui para cima, para o lado de cima, e vamos colocar 10. E apertamos o Enter. Agora vamos analisar esse desenho, ou esse objeto. Vamos pegar aqui, vamos virar ele, comando DI. Aqui nós temos uma distância, ou um comprimento de 30 unidades, que foi a primeira informação que nós demos. Temos aqui a segunda informação, que é a largura aqui, né, ou a grossura, podemos dizer assim, do objeto, está com 20 unidades. E temos aqui a altura de 10 unidades. Tá joia, pessoal? Então, esse comando box é um comando bem simples, porém, vai ser muito comum a gente utilizar ele aí praticamente em diversos tipos de desenhos aqui no AutoCAD em 3D, principalmente em peças mecânicas, porque ele serve aí como base, como molde para diversos outros tipos de modelos de desenho. Tá bom? Agora vamos explicar aqui esse Cylinder. Selecionamos aqui Cylinder. Tudo bem? Deixa eu levantar um pouco aqui o plano para a gente visualizar melhor os grids. Vou clicar aqui num ponto qualquer do plano. Agora ele está pedindo aqui um raio. Se você clicar direto aqui
um valor, ele vai determinar o raio. Tá joia? Então vamos colocar aqui um raio de 10 e apertamos o Enter. Agora ele está pedindo a altura desse cilindro. Nós vamos determinar aqui uma altura de 40 unidades e apertamos o Enter. Ele criou um cilindro aqui com um raio de 10 unidades e com altura de 40 unidades. Agora vamos fazer mais um aqui do lado. O atalho do cilindro é CY. Você pode digitar CY que ele já aparece ali e aí você dá o Enter. Vamos selecionar aqui. Agora nós vamos apertar aqui a letra D de diâmetro e apertamos o Enter. Vamos colocar aqui um diâmetro de 20 unidades e apertamos o Enter. Tá joia? Apareceu aqui embaixo, pessoal, duas opções aqui, ó. Nós temos esse aqui, ó, To Point, que é a mesma opção que nós usamos quando nós vamos criar círculos. Nós podemos estar determinando aqui 2 pontos para estar fazendo esse cilindro, ou esse Axis Endpoint. O que significa Axis Endpoint? Nós vamos tombar, vamos dizer assim, nós vamos estar visualizando esse cilindro como se ele estivesse deitado no plano cartesiano. Vamos ver? Apertamos aqui a letra A, Enter, tá joia? Aí você já percebe, ó, que ele já fica numa outra posição, e agora você vai determinar aqui o tamanho desse cilindro. Tá joia? Já não é mais a altura, porque como ele está deitado, nós vamos determinar aqui o comprimento dele. Vamos digitar aqui 40, por exemplo, e apertar Enter. Então tá aí. É o mesmo cilindro, porém, esse de cá da direita, ele está tombado no nosso plano cartesiano aqui. Tá joia? Então vamos deletar aqui. Agora vamos passar para o próximo, que é o cone. Vamos lá, vamos clicar aqui no nosso plano. Agora aqui nós vamos determinar aqui ou o raio ou o diâmetro, utilizando a letra D, como aparece aqui na barra de comandos. Vamos colocar o raio, vamos colocar aqui um raio de 20 e apertamos o Enter. Tá joia? Agora aqui, ó, você percebe que você levando o mouse para cima, você determina aqui a altura desse cone. Aqui temos aqui embaixo também as mesmas opções utilizadas para círculos. O Axis Endpoint, que eu acabei de explicar, perdão, referente ali ao cilindro, você vai deitar o cone, se for aí, no caso, a necessidade. E temos também esse Top Radius. Esse Top Radius aqui, perdão, significa que você pode estar, vamos dizer assim, abrindo essa ponta do cone aqui, ó. Você pode determinar um raio para a ponta do cone. Vamos ver como funciona? Vamos apertar a letra T e apertamos o Enter. Agora nós vamos colocar um raio aqui, ó, tá vendo? Ó, na ponta do cone. Você pode estar um raio maior do que a base ou um raio menor do que a base. Vamos colocar aqui um raio de 2 unidades. Apertamos o Enter. Agora vamos determinar a altura, né? Vamos colocar aqui uma altura de 45 unidades e apertamos o Enter. Então, o que aconteceu? Ele criou um cone com a nossa base que nós determinamos aqui. Colocamos uma ponta aqui com um diâmetro, perdão, com um raio de 2 unidades e colocamos e determinamos aqui a terceira opção, a altura desse cone. E aqui no caso desse cone, você pode também estar fazendo assim, ó. Você selecionando ele aqui, vai aparecer aqui os grips. Você pode estar editando diretamente aqui nos grips. Por exemplo, esse daqui, ó, você vai determinar aqui o diâmetro ou o raio do topo dele aqui novamente, ou determinando aqui uma distância ou apenas clicando. Tá joia? Temos aqui também os grips da base. Você pode estar fazendo assim, ó, clicando aqui nos grips e arrastando aqui e determinando também a nova base aqui para o cone. Esse aqui de cima, esse grip vai determinar a altura. Tá joia? E praticamente todos os objetos sólidos aqui no 3D, existe a possibilidade aí de você estar editando diretamente também nos grips. Tá bom, pessoal? Pessoal, um detalhe. Esses objetos aqui, eles estão nessa cor aqui, porque nós estamos utilizando a cor da layer aqui 00. E se nós mudássemos a layer, o que aconteceria? Vamos ver? Vamos aqui, clicar em Layer Properties. Selecionamos aqui.
Vamos criar aqui uma nova layer e vamos colocar, por exemplo, sólido. Sólido. Vamos mudar a cor dela aqui e vamos colocar uma verde, pode ser esse verde 92 aqui e apertamos OK. Agora nós vamos deixar ela como layer corrente, dando 2 cliques rápido. Vamos fechar aqui, tudo bem? Agora nós vamos selecionar esse objeto e vamos alterar aqui a layer dele para layer sólido. Agora você percebe que ele também ficou verde, porque agora ele está pertencente aqui à layer sólido. Tá bom? Então os objetos em 3D também, eles respeitam aqui a utilização de layers. Tá bom, pessoal? Deixa eu deletar aqui esse ícone agora. Vamos para o nosso próximo desenho. Esfera. A esfera, ele vai criar aqui esferas, só que ele tem uma pequena diferença com relação aos outros objetos. Porque a base dessa esfera, na verdade, ela vai ficar abaixo do plano Z. Vamos ver? Vamos clicar aqui num ponto qualquer. E aí, a partir do momento que você inicia ela, você percebe que ela fica uma parte para cima no positivo em Z e uma parte para baixo negativo em Z. Vamos determinar aqui um raio. Vamos colocar aqui um raio de 20 unidades e apertar o Enter. Agora vamos segurar o Shift do teclado e o Scroll do mouse e nós vamos orbitar aqui para a gente dar uma olhada nessa esfera. Então vocês percebem que ela está aqui exatamente passando entre a divisão aqui do eixo Z. Tá joia? Lembrando também, se você selecionar aqui, trocando aqui no Visual Style para Wireframe, você vai ver ela dessa forma aqui. Tá bom? Você olha dessa forma aqui, selecionando ela, você vai perceber que existe apenas 5 grips aqui. Tem o grip base, que você vai movimentar a base dela aqui, e existe os grips aqui que você vai estar modificando o raio ou o diâmetro dela aqui. Nas aulas futuras aí eu vou estar fazendo algumas outras explicações para que a gente consiga estar inserindo esfera aqui perfeitamente no plano ou em cima de outros objetos. São aulas muito bacanas aí que nós vamos estar aprendendo a lidar aqui com coordenadas absolutas, coordenadas relativas e relativas polares no AutoCAD em 3D. Então, pessoal, fiquem no aguardo aí que é uma aula muito importante, de um nível aí até um pouco avançado, para nós estarmos utilizando coordenadas aqui no AutoCAD em 3D. Tá bom? Vamos voltar aqui para o conceitual. A esfera não tem muita dificuldade, não tem muita complexidade. Eu acredito que vai ser fácil aí para você estar desenvolvendo esferas. Vamos deletar aqui. Vamos para o nosso próximo. Pirâmide. A pirâmide ela tem uma peculiaridade. Por exemplo, vamos clicar aqui num ponto qualquer do plano. Vou ligar aqui o F8, que é o nosso orto, para que ela fique assim na forma ortogonal. A pirâmide, pessoal, apesar de ela estar ali num objeto, vamos dizer assim, quadrado, ela respeita a opção circular. Você precisa estar determinando um raio ou um diâmetro. É como se na parte interior dela, aqui na parte interna dela, houvesse um círculo imaginário que vai estar determinando aqui os vértices da base da pirâmide. Tá joia? Então vamos colocar aqui a nossa base, que é o nosso raio aqui, nós vamos determinar 20, tá joia? E vamos apertar o Enter. O que aconteceu? Ele criou uma base com um raio de 20 unidades. Nós vamos fazer essa conferência. Agora está aqui determinando a altura. Você percebe aqui embaixo que nós temos a opção 2 pontos, como eu expliquei anteriormente, Axis Endpoint e Top Regions igualmente o cone. Então você pode estar determinando aqui também um diâmetro ou um raio para o topo da pirâmide. Nesse caso aqui nós só vamos determinar agora a altura. Nós vamos colocar aqui uma altura de 30 unidades e apertar o Enter. Tá joia? Agora vamos conferir para ver se a base ali, como que funciona essa base aqui da pirâmide. Vamos voltar aqui, vamos colocar em 2D Wireframe. Tá joia? Agora nós vamos pegar aqui DI. Tudo bem? Vamos medir aqui desse midpoint aqui da pirâmide. Nós vamos medir
até o outro o midpoint, perdão, do outro lado aqui, ó. Você percebe que apareceu ali o número 40, que significa que nós temos aqui realmente um diâmetro de 40 unidades, ou então um raio de 20 unidades. Tá joia? Agora vamos voltar aqui de novo para o conceitual. Tudo bem? Vamos fazer outra pirâmide aqui do lado. O atalho da pirâmide é o seguinte, pessoal. PY. Você aperta PY, já aparece ali. Nós vamos clicar aqui num ponto qualquer do nosso plano cartesiano. Tá joia? E agora você percebe que aqui embaixo apareceu Inscribed. O que significa? Vamos apertar aqui a letra I. Nós apertamos o I e apertamos o Enter. Agora nós vamos determinar aqui o mesmo raio que nós colocamos aqui na pirâmide do lado. Nós vamos colocar aqui 20, o mesmo raio, e apertamos o Enter. Vamos colocar aqui uma altura de 30 e apertamos o Enter. Qual a diferença que nós temos entre essas duas pirâmides? Vamos colocar no wireframe novamente. Essa daqui, de cá, nós medimos aqui e ela tem um diâmetro daqui até a outra extremidade dela aqui de 40 unidades. Porém, essa daqui, ela é diferente. Por quê? Vamos ver, ó, DI. Vamos clicar aqui nessa ponta de cá e nessa outra de cá. Aqui, o diâmetro são as extremidades, os cantos da pirâmide, não mais essa desse lado assim. Significa aqui que ela está inscrita, ela está dentro de um círculo, e não o círculo, como eu expliquei aqui na pirâmide anterior, como se tivesse aqui dentro, como se ela fosse determinada aqui por um círculo, ok? Essa daqui, na verdade, ela está inscrita por dentro de um círculo aqui imaginário. Agora, se você criar aqui mais uma pirâmide, vamos lá, PY novamente, toda vez que você clicar, ela já vai vir da forma inscrita. E aí você precisa apertar aqui, ó, a letra C de Circumscribed, para ela voltar à forma original. Então você aperta C, Enter, e aí ela volta vamos dizer assim, da primeira opção original aqui do AutoCAD. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi um comando de pirâmide, muito utilizado também. A gente vai usar bastante aqui nos nossos desenhos, nos nossos projetos em 3D. Agora vamos para o próximo. Nós temos esse aqui, wedge, que significa cunha. Vamos clicar aqui e vamos selecionar. Está pedindo aqui o primeiro canto. Nós vamos clicar aqui num canto qualquer, tá joia? E aqui já aparece para nós estarmos determinando. Agora ele está pedindo aqui para a gente especificar o próximo canto. Podemos especificar o próximo canto, ou podemos colocar as medidas em X ou em Y. Vamos colocar X aqui, ó, vamos colocar 40 para X, vírgula 50 para Y, tudo bem? E apertamos o Enter. Agora ele está nos solicitando aqui a altura dessa parte aqui, dessa elevação aqui do objeto cunha, desse wedge. A gente pode estar determinando aqui a altura, ou então para baixo aqui, em relação ao nível do eixo Z. Tá joia? Vamos levantar aqui o mouse e vamos colocar aqui 10 unidades e apertamos o Enter. O que aconteceu? Ele fez um objeto no formato aqui de cunha. Lembrando, pessoal, que essa elevação aqui, essa parte aqui mais elevada desse objeto, ela apenas é formada no eixo Y. Tá joia? Se nós quiséssemos fazer essa parte mais elevada aqui no eixo X, nós teríamos que rotacionar o objeto. Vamos fazer? Selecionamos o objeto e apertamos RO de Rotate. Apertamos o Enter. Vamos selecionar aqui esse endpoint aqui, essa base. Vou desligar aqui o F8 só um pouquinho. E aqui nós então conseguimos rotacionar o nosso objeto aqui em 3D. Tá bom? Clicando aqui nesse lado aqui para cima. Vamos ligar o F8 aqui novamente. Clicando aqui desse lado de cá. Então nós temos agora a nossa parte mais elevada aqui do nosso objeto em relação ao eixo X. Tá bom? Então vamos deletar aqui esse objeto agora e vamos para o próximo.
nós vamos selecionar aqui agora essa ferramenta aqui chamada Torus. O que essa ferramenta faz? Ela vai criar uma espécie aqui, vamos dizer assim, de uma espécie de um formato de uma rosca, ou podemos dizer assim, uma boia de câmera de pneu. Só que ele vai determinar aqui um raio ou um diâmetro para esse objeto, e em seguida ele vai pedir um raio ou um diâmetro da espessura desse objeto. Vamos ver como é que funciona? Vamos clicar aqui num ponto qualquer do plano. Agora ele está pedindo aqui um raio ou um diâmetro. Vamos colocar aqui um raio de 20 unidades e apertamos o Enter. Agora ele está solicitando aqui o raio ou o diâmetro dessa espessura desse objeto. Vamos colocar 5, apertamos o 5 e apertamos o Enter. Então ele criou aqui um objeto no formato de Torus, com um diâmetro aqui de 20 unidades e com uma espessura de 5 unidades. Tá bom? Esse objeto aqui, apesar de ser, vamos dizer assim, simples, às vezes, pessoal, ele é muito utilizado aqui em desenhos 3D, tá? Nós vamos ver ele aí, principalmente quando nós estivermos fazendo aqui objetos aí, peças mecânicas. Pessoal, então essa aula aqui, eu expliquei toda essa parte aqui, essas principais ferramentas para nós estarmos criando os sólidos. Na 19ª aula, nós vamos estar vendo essa aqui, ó, a parte de Mesh, e nós vamos estar revendo todos esses objetos aqui novamente, porém, eles aqui não são objetos sólidos, eles são malhas. É como se eles fossem objetos oco por dentro, como se eles tivessem apenas uma espécie de uma casca. Tá bom? Então, na 19ª aula, nós vamos voltar com todos esses objetos novamente, mas aqui já não mais em sólidos, mas sim no formato de Mesh. Agora, pessoal, nós vamos estar aqui fazendo um objeto 3D, tá joia? Nós vamos criar aqui um objeto e nós vamos utilizar praticamente todos esses objetos aqui que nós aprendemos na aula de hoje, tá joia? Então vamos começar? Eu vou fazendo esse desenho, esse projeto em 3D, e aí você vai descobrindo aí o que significa esse objeto, tá bom? Vamos lá, vamos pegar um box, vamos clicar aqui num ponto qualquer da área gráfica, vamos colocar aqui uma medida em x de 10 e 10 em y, vírgula 10 em z. Tá joia? Temos aqui um cubo perfeito. Agora nós vamos pegar o comando box novamente, ok? Vamos clicar aqui num ponto qualquer também da nossa área gráfica. Vamos colocar aqui 8 para x, vírgula 30 para y, vírgula 8 para z. E apertamos o Enter. Tá joia? Agora, selecionamos esse de cá, apertamos M. Vamos pegar aqui esse midpoint e vamos colar no midpoint do outro box que está mais atrás. Tá joia? Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Ele vai ficar passando por dentro do outro box ali um pouco maior. Tá bom? Feito isso, nós vamos selecionar agora esse maior. Vamos clicar aqui nesse eixo Y. Vamos jogar para esse sentido aqui em Y, perdão, negativo. E vamos digitar 5 e apertamos o Enter. Tá joia? Dessa forma aqui, ó. Ele recuou para cá 5 unidades. Tudo bem? Agora, pessoal, feito isso, nós vamos fazer assim, ó. Comando box novamente. Vamos clicar aqui nesse endpoint. Vamos colocar aqui para x 8, ok? Para y 5 e para z nós vamos colocar 5 também e apertamos o Enter. Tudo bem? Feito isso, selecionamos o objeto, clicamos aqui no eixo Y, jogamos para cá com 5 unidades e apertamos o Enter. ESC para sair do comando. Está aqui quase pronto o nosso objeto. Tá joia? Agora, nós vamos fazer uma cunha. Clicamos aqui na cunha. A nossa cunha, ela vai ter, em X, vai ter 5 unidades, vírgula 8 unidades em Y, e apertamos o Enter. Agora nós vamos jogar aqui para baixo com 8 unidades, e apertamos o Enter.
Tá joia? Feito isso, nós vamos selecionar o objeto, vamos apertar RO de Rotate, nós vamos pegar esse endpoint aqui, ó, desse lado de cá, tá joia? E vamos jogar o mouse aqui para sentido negativo em Y. E clicamos aqui, tá bom? Vamos rotacionar para a gente visualizar como está ficando o desenho. Agora, selecionamos aqui o objeto, apertamos M de Move, tudo bem? Vamos pegar aqui esse endpoint aqui, ó, tudo bem? E vamos colar aqui nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Embaixo desse quadrado que está menor aqui, nós clicamos aqui, ó. Tá joia? Então a nossa cunha ficou dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos fazer assim. Vamos pegar aqui um cilindro, tudo bem? Vamos achar aqui o centro dessa face superior aqui do quadrado. Nós podemos fazer assim, ó, digitando MID2, ok? E apertamos o Enter. Vamos clicar aqui nesse endpoint aqui, ó, e nesse outro endpoint de cá. Então, nós temos aqui o nosso cilindro. Agora, nós vamos colocar aqui um raio de 10 unidades, apertar o Enter. Nós vamos colocar uma altura de 2 unidades e apertamos o Enter. Tá joia? Feito isso, nós vamos selecionar o objeto, vamos jogar aqui no eixo Y, no caso aqui no sentido positivo de Y, nós vamos jogar aqui 3 unidades e apertamos o Enter. Tá joia? Agora, nós vamos pegar aqui o eixo Z, que é essa haste azul, tudo bem? Vamos jogar para baixo, dessa forma, e vamos digitar 10 unidades e apertar o Enter. Tudo bem? ESC para sair do comando cilindro. Está aí o nosso desenho já quase ganhando formas. Tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Comando Cylinder novamente. Vamos selecionar ele aqui. Tá joia? Podemos clicar aqui nesse cantinho aqui, ó, na parte inferior aqui do objeto. Vamos determinar aqui um raio de 1 unidade. Tá joia? Aqui nós vamos colocar aqui o mouse para cima, mas nós vamos apertar a letra A de Axis Endpoint. Tudo bem? Agora nós vamos pôr o mouse nesse sentido aqui, ó, negativo em Y. Tudo bem? Podemos colocar aqui 20 unidades e apertar o Enter. Feito isso, agora nós temos aqui esse formato aqui. Nós vamos selecionar o objeto. Em X, nós vamos jogar aqui no sentido positivo. Nós vamos jogar 4 unidades e apertar o Enter. No sentido Z, para cima, nós podemos colocar aqui 4 unidades também. Apertamos o Enter. E no sentido Y aqui, positivo, nós vamos jogar aqui 10 unidades e apertar o Enter. Tá joia? ESC para sair do comando Cylinder. Então está aqui o nosso objeto perfeitamente centralizado ali. E o nosso objeto está ficando nesse formato. Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui outro box. Nessa parte superior aqui, ó, nós vamos clicar aqui. Tá joia? Nós vamos pegar aqui o track como referência, mas não vamos clicar. Vamos trazer aqui o nosso quadrado nesse sentido aqui. Clicamos aqui no midpoint do quadrado maior e vamos determinar uma altura aqui baseada na altura desse outro quadrado aqui da direita. Como que a gente faz isso? Nós vamos pausar o mouse aqui nesse endpoint, tudo bem? Assim, ó, e aí nós conseguimos pegar aqui o track. E agora nós clicamos, tá bom? Então tá aqui os dois quadrados perfeitamente na mesma altura, tá joia? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos pegar aqui um cone, tudo bem? Vamos clicar aqui num ponto qualquer do nosso plano cartesiano, tudo bem? Vamos colocar aqui um raio de 1 unidade, tudo bem? E a altura nós vamos colocar 0,50 e apertamos o Enter, tá joia? Agora nós vamos selecionar aqui o Rotate Gizmo, tá joia?
selecionamos ele, selecionamos o objeto. Agora nós vamos pegar aqui esse vermelho, tudo bem? E vamos deixar o mouse virado para cima aqui e apertamos e clicamos na tela. Tá joia? ESC para sair. Agora nós vamos vir aqui na parte de trás, nós vamos orbitar por trás do objeto, tudo bem? Vamos apertar M de Move, selecionamos o objeto e apertamos o Enter novamente. Nós vamos aqui procurar aqui o centro desse objeto, ó, está aqui o centro. Nós vamos clicar aqui e vamos levar esse objeto até essa ponta aqui desse cilindro. E aqui também nós temos que achar o centro desse cilindro aqui, ó. Vamos clicar aqui no centro e está aí a nossa ponta cônica nessa parte da ferramenta aqui, tá joia? Agora nós vamos fazer o seguinte, pegar o comando pirâmide, tudo bem? Nós vamos rotacionar o objeto, vamos colocar ele nessa posição, ok? Vamos selecionar essa função aqui Dux, que a gente consegue estar selecionando faces aqui, independente do nosso eixo aqui, independente do nosso plano. Vamos selecionar aqui Dux, vamos selecionar aqui esse endpoint. Quando nós clicarmos, nós vamos jogar num ângulo aqui de 45 graus aqui, com relação aí ao monitor. Dessa forma, tá joia? Agora aqui nós vamos colocar aqui um raio de 4 unidades e apertar o Enter. Tudo bem? Vamos colocar aqui o mouse no sentido de Y para cá com 1.5 e apertamos o Enter. Tudo bem? Agora, comando Move, selecionamos aqui a nossa pirâmide, apertamos o Enter. E vamos selecionar aqui essa ponta aqui da pirâmide e vamos colocar na ponta aqui do quadrado, tá bom? Dessa forma. É mais aí para efeito de acabamento aqui do nosso objeto. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Comando cilindro novamente. Tudo bem? Clicamos num ponto qualquer. Vamos colocar aqui ponto 5. Vamos colocar aqui uma altura de 25. Tá joia? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar esse objeto. Vamos apertar M de Move. Podemos pegar aqui essa base dele aqui, ó. O centro da base. Tudo bem? E vamos colar aqui nesse quadrante aqui, ó, da ponta aqui do objeto. Agora, nós vamos selecionar aqui o Rotate Gizmo, ok? Vamos selecionar o objeto. Nós vamos pegar aqui essa parte verde, a seleção verde aqui, ó, que é o Y. Nós vamos rotacionar ele aqui, mas a gente precisa desligar aqui um pouquinho o orto, não podemos esquecer desse detalhe. E vamos colocar aqui 45 graus e apertar o Enter. Tá joia? ESC para sair do comando Rotate Gizmo. Agora nós vamos alterar aqui para o Move Gizmo. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos selecionar o objeto. Em Y aqui, nós vamos jogar aqui para esse sentido com 2 unidades. Ok? Apertamos o Enter. Tá joia? Agora, no sentido aqui de Z, esse eixo Z, nós vamos jogar para baixo. Ok? Deixa eu melhorar aqui o zoom, para a gente visualizar melhor, né? Para baixo, pessoal, aqui em Z, nós vamos colocar 13 unidades, ponto 5. E apertamos o Enter. E ESC para sair. Então, está ali o nosso objeto perfeitamente passando por dentro daquele outro cilindro. Tá joia? O nosso objeto já está aí ganhando formas. Tá bom, pessoal? Pessoal, vocês perceberam que eu fiz esse desenho aqui rapidamente com todos os nossos objetos praticamente aqui sólidos, primitivos, como eu disse aí no começo da aula, tá bom? Eu vou fazer esse objeto aqui, eu vou mostrar para vocês aí no finalzinho da aula como que esse objeto vai ficar completo com todas as funcionalidades aqui que vocês vão aprender aí no AutoCAD em 3D. Eu vou postar aqui no finalzinho da aula, vou colocar ele aqui do lado para vocês verem como que ele vai ficar com todo o acabamento, tá bom? Já não é mais segredo aí para ninguém que isso daqui é uma morsa, tá bom? Vamos finalizar? Vamos usar aqui o comando esfera, tá bom?
Vamos pegar aqui a pontinha aqui desse bastãozinho aqui, ó, bem no centro do círculo aqui, ó. Nós temos aqui o centro. Vamos clicar aqui e vamos colocar uma esfera de 0,50 e apertamos Enter. Tá joia? Feito isso, a gente pode selecionar a esfera, dar um CP de Copy, tá bom? Pegamos aqui o centro da esfera e vamos levar e colar aqui na outra parte de baixo. Tá bom, pessoal? Vocês viram aí como que é bacana estar trabalhando com o AutoCAD em 3D? Pessoal, são ferramentas aí, funcionalidades muito legal, muito bacana de estar trabalhando aí com o AutoCAD em 3D. Tá bom? Eu vou finalizar aqui o acabamento dela aqui, desse objeto, e vou colocar aqui no finalzinho da aula como que ela vai ficar aí com todos os acabamentos num formato bastante real. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa 17ª aula. Eu queria agradecer mais uma vez aí você por estar assistindo essas nossas videoaulas aqui da Auto Criativo, tá bom? Você já sabe que qualquer dúvida, qualquer probleminha que você tiver, você pode estar mandando um e-mail para mim. Eu vou estar respondendo aí com o maior carinho e com a maior atenção, tá bom? É ailtonbc@hotmail.com. Lembre, pessoal, também de entrar lá no nosso blog autocriativoab.blogspot.com e participar lá, colocar alguns comentários, fazer parte também do nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Então continuem aí, nós já estamos produzindo já o curso de AutoCAD intermediário com sensacionais opções e ferramentas para estar lidando com esse maravilhoso software que é o AutoCAD. Tá bom, pessoal? Então eu queria agradecer, um forte abraço aí para todos.